O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Pode acomodar-se, meu irmão, minha irmã. Nós estamos, meus irmãos, minhas irmãs, nesses dias acompanhando a leitura do livro de Tobias e também o Evangelho de São Marcos. No Evangelho de São Marcos nós escutamos os sumos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, que sempre se aproximam de Jesus com uma pergunta capciosa. Sempre se aproximam de Jesus não querendo realmente aprender com Jesus, mas procurando desautorizar aquilo que Jesus fala, procurando encontrar meios para como que armar uma emboscada e tentar demonstrar que Jesus é um farsante. Isso ainda continua atual nos dias de hoje. Ainda muitos são os fariseus, ainda muitos são os saduceus, alguns deles com uma roupagem religiosa, parecendo religioso, seja na tradição católica, infelizmente, seja nos ambientes de religião protestante. Em todos os ambientes de cunho religioso, ainda existem alguns que usam e fazem de Jesus não aquilo que realmente Jesus é. Por isso a importância de nós conhecermos profundamente quem o Senhor é, para não cairmos nessas ciladas, para não cairmos nessas tentativas de nos trazer uma experiência de Deus falsa, para não cairmos nessas tentativas de viver uma experiência de fé que não esteja de acordo com o Evangelho. Mas hoje, Jesus não recebe perguntas, mas é Jesus quem faz as perguntas. E nós temos uma diferença considerável. As perguntas capciosas feitas pelos saduceus, pelos fariseus, a pergunta cheia de armadilha, que tenta fazer com que o Senhor seja desautorizado, e a pergunta que Jesus faz. A pergunta que Jesus faz é uma pergunta que convida a aprofundar a experiência da fé. A pergunta que Jesus apresenta é uma pergunta que convida a olhar com mais profundidade, com mais seriedade, exatamente qual é o seu papel. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Esta é a grande pergunta que norteia todo o Evangelho de São Marcos. A tentativa de responder e de dizer quem é Jesus. E Jesus é o Filho de Deus. Essa é a resposta que nós encontramos em todo o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, a nossa fé precisa cada vez mais tornar-se mais forte. O nosso conhecimento de Jesus, o saber quem Jesus é, cada vez mais precisa tornar-se mais claro, mais autêntico. E a nossa resposta, entenda, a resposta a respeito de quem é Jesus, nem sempre deve ser uma resposta fácil de ser dada, porque ela deve ser carregada de verdade. Deve ser carregada
de uma experiência concreta, de uma experiência clara, de uma experiência resultada de um encontro com. Nós precisamos fazer a experiência próxima de Deus, para que não seja uma teoria. Eu me lembro que há algumas semanas, alguns meses atrás, em uma das homilias eu até comentei a respeito do café. Talvez alguns de vocês lembrem. Eu só posso dizia alguns meses atrás, se o café da sua casa é forte ou se é uma água de batata, se eu experimentar o café da sua casa. Se eu não fizer a experiência desse café, eu posso no máximo dizer o que alguém me contou, mas eu mesmo não experimentei. O que o Senhor nos convida a aprofundar a nossa experiência de fé é exatamente isso. Que não seja o transmitir de uma notícia que alguém me disse, mas que seja realmente algo vivido por mim, algo saboreado por mim, algo experimentado realmente. E aí sim, eu terei condições de dizer com muito mais propriedade se é um café forte ou se é uma água de batata. Mergulhar mais em Deus, aprofundar-se para conhecer mais a Deus. E aí talvez você possa me perguntar: padre, mas como é que a gente faz isso? Qual é o jeito, padre, que nós experimentamos? Qual é a maneira, padre, que nós mergulhamos em Deus? Qual é o modo que nós temos para realmente experimentar a Deus? E a primeira leitura, se você tiver curiosidade, pegue a Bíblia lá na sua casa e no Antigo Testamento, procure o livro de Tobias. Encontre o Evangelho de São Mateus, ele está umas páginas um tanto antes do Evangelho de São Mateus. Alguns livros antes de São Mateus. E ali você vai encontrar a experiência, as venturas e desventuras de Tobias. A linha que nós escutamos durante esta semana, a respeito da história e da vida de Tobias, é exatamente as dores e os sofrimentos que aconteceram na vida de Tobias. Os desencontros que aconteceram na vida de Tobias, na vida de Sara e também na vida dos seus pais, seu pai, o Tobit, que nós escutamos hoje, sua mãe Ana. E o quanto que essas experiências de desencontro, de dor, de sofrimento, e o quanto que o contestar, o questionar, o perguntar, o dialogar, o inquirir a Deus a respeito disso, faz com que prorrompam, com que digam, com que falem, com que mostrem, com que manifestem uma grande e bonita experiência de Deus e uma fé que se tornou mais profunda. A história de Tobias, meu irmão, minha irmã, é a história dos encontros e dos desencontros que acontecem na vida de todos nós. E o modo como nós reagimos a estes encontros e estes desencontros é que vão demonstrar o quanto essas experiências serão capazes de nos colocar mais perto de Deus ou mais distante de Deus. E uma experiência de dor e de sofrimento é um modo intensivo, um modo mais rápido, que nos faz encontrar e descobrir quem o Senhor é, se nós tivermos a coragem de nos aproximar do Senhor. É interessante, muito interessante, na leitura da quarta-feira, eu tenho uma certa dificuldade de guardar as passagens. Eu guardo o assunto, mas eu não guardo a passagem. Na leitura de quarta-feira, que fala exatamente a oração de Tobias, o capítulo 3 do livro de Tobias, Tobias faz um desabafo maravilhoso diante de Deus. Ele põe para fora tudo aquilo que lhe angustia. Ele põe para fora tudo aquilo
que parece uma confusão e uma infidelidade de Deus na vida dele. Interessantíssimo que Tobias não tem medo de questionar a Deus. E aí às vezes nós ficamos um pouco preocupados com isso. E achamos que Deus vai se zangar se nós chegarmos diante dele e perguntarmos: onde é que o Senhor foi parar? Onde é que está o Senhor que não me acompanhou naquele momento? Porque eu não experimentei. Gente, isso é curador. Isso cura a nossa vida. A oração de Tobias, o desabafo de Tobias diante de Deus, possibilitou a ele um encontro precioso. Possibilitou a ele um conhecer dos desígnios de Deus, um aprofundar na experiência da fé de um jeito sem igual. Não reclame dos desencontros que acontecem no seu caminho. Ou melhor, reclame, mas reclame diante de Deus, porque ali você vai experimentar o amor intenso de Deus por você. Eu sempre insisto com os seminaristas lá em casa, lá no seminário, e sempre digo a eles que a capela diante do altar, graças a Deus nós temos uma capela dentro de casa, a capela diante do altar é o lugar onde eles devem espernear. Diante do altar é o lugar onde eles devem perguntar, questionar. Porque ali, diante do altar, eles vão experimentar o amor de Jesus. Ali, diante do altar, eles vão sentir realmente esse aprofundar-se da fé. E sabe qual é a grande maravilha? Não é só na capela lá do meu seminário que tem altar. Nesta igreja também tem. Aqui, diante do altar, é o lugar, meu irmão e minha irmã, que você pode perguntar, questionar. Estar diante do altar. Viver as suas dores diante do altar. Viver as suas alegrias diante do altar. Viver as respostas positivas que Deus te oferece diante do altar. Viver o tempo da espera da resposta que ainda não está pronta diante do altar. E ali, aprofundar-se na fé. Parar de viver na superficialidade da fé, mas dar um passo concreto para mergulhar de verdade. Para aprofundar-se de verdade. Aproximar-se do altar é aproximar-se de Jesus. Lembre-se da missa de ontem. Estar diante do altar é estar diante do Senhor. E ao aproximar-se do Senhor, você chega perto do coração do Senhor. Coração de Jesus hoje. Ao aproximar-se do altar, você chega e compreende o movimento do coração de Deus. O coração pulsante que dá vida. O coração pulsante que faz com que a vida aconteça. Que faz com que o céu aconteça entre nós. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instigue, que o Senhor nos faça de fato homens e mulheres desejosos de aprofundarmos-nos na fé. Leia o livro de Tobias. Leia com calma, não precisa ter pressa. Se quiser ler com pressa, leia, não tem problema. Se quiser maratonar o livro de Tobias, faça. Mas se quiser ler com tranquilidade, também faça. Você vai perceber e vai encontrar muitos sinais ali que ajudam o seu caminho de fé, que acalentarão, que afagarão, que farão bem a sua vida e que demonstrarão a presença do Senhor junto de você. Livro de Tobias. Procura lá na Bíblia que você vai encontrar. Que Deus nos ajude e que nós tenhamos coragem de nos aventurar na experiência de seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.